Havia no século XII, em Champfleury, no condado de Champagne, um cavaleiro libertino, que, segundo dizem, gastou toda a sua fortuna de forma irresponsável. Talvez viciado demais em seus prazeres, gastou nos festivais todos os seus bens e caiu rapidamente em uma angústia imensa. Seus amigos, tão dedicados quando era rico, nunca mais convidaram o agora pobre amigo para as novas festas. Ele uniu seu destino ao de uma jovem donzela cuja bondade, modéstia, sinceridade e graças ingênuas o tornaram pelo menos um marido feliz. Mas o dote da piedosa Maria acabou rapidamente. O casal permaneceu na miséria dentro do palacete, sem qualquer outra companhia. Resignada e submissa, a jovem esposa não fazia nenhuma queixa, pergunta ou censura. Com medo de enfurecer o senhor de Champfleury, ela anunciou que o conde de Champagne, seu senhor supremo, passaria alguns dias em sua terra e que pretendia parar em sua casa para jantar. O cavaleiro, que amava vaidade e magnificência, caiu em tristeza profunda. Ele se afastou de sua mansão e procurou um lugar remoto onde pudesse chorar sem vergonha. Depois de caminhar por 1 hora, ele parou no meio de uma planície deserta e descansou na grama seca de uma encruzilhada cercada por 7 nogueiras atrofiadas. Enquanto exalava violentamente sua dor, sem encontrar em sua mente nenhuma maneira de receber honrosamente a brilhante visita, tendo apenas leite, ouviu de repente os passos rápidos de um cavaleiro que o procurava. Apressou-se a enxugar as lágrimas. Levantou-se e viu-se na presença de um homem alto de figura imponente, mas sombria, montada em um cavalo árabe, preto como o ébano. E fitou o homem cuidadosamente, mas conseguiu reconhecê-lo. O estranho desceu do cavalo. Estás com muitas dores, senhor de Champfleury, ele disse com um ar de interesse. Não desistirei de descobrir a causa. Eu te conheço. Em um acordo comigo, para render-me homenagens, terá o que precisas. Posso devolver toda a tua antiga riqueza. Antes de responder, o cavaleiro surpreso examinou o estranho novamente. Suas ofertas foram extraordinárias em um século em que o feudalismo ainda contava com o cavalheirismo errante e aventuras. Mas, simplesmente vestido de preto, o estrangeiro não usava qualquer heráldica em suas vestes ou no cavalo, ou qualquer brasão que indicasse um poder soberano. Não indicava que era um homem possuidor de servos. O senhor de Champfleury disse: Sou súdito do conde de Champagne. Qualquer coisa que não faça distorcer o juramento de fé e homenagem que jurei ao meu senhor, farei isso por ti, quando for convencido de que suas promessas são sérias. Acima de tudo, porém, devo saber quem és. Se concordarmos, disse o estranho, saberás. A homenagem que peço não afeta o que deves ao conde de Champagne, teu senhor, que em 2 dias, com sua brilhante corte, parará para jantar na tua casa. Essas últimas palavras lembraram cruelmente o cavaleiro de sua situação desesperada. O que quiseres, ele disse depois de pensar um instante. Darei a ti minha honra, já que estou prestes a morrer. Mas, ele acrescentou com angústia, primeiro devo saber quem és. Bem, disse devagar o cavaleiro negro, não tenhas medo. Talvez os termos soem singulares no teu ouvido cristão. Seus preconceitos serão despertados. Eu sou o rebelde imprudente, expulso pelo chefe. Não me conheces? Vês em mim o objeto do terror de teus irmãos, o anjo que ousou lutar contra os céus. Satanás, exclamou ao senhor de Champfleury. E ele, aterrorizado, levantou a mão direita para se proteger pelo sinal da cruz. O estranho agarrou seu braço às pressas. Pare, ele disse com uma voz agitada. O que fizeste é doloroso para mim, e eu vim para ajudar-te. Sabe então que eu não sou mais teu grande inimigo. Estás abandonado por todos. Sem mim,
Estás no limite do opróbrio. Posso devolver teus bens e honras. Não duvido mais, disse o cavaleiro amargamente, mas não quero sua generosidade. A sua vontade, e em 2 dias, quando o conde de Champagne chegar, adeus, disse o cavaleiro. Então, fascinado pelo olhar negro do desconhecido, ele continuou em aparente tranquilidade. Mas qual é a homenagem a que desejas me submeter? Em coisas fáceis, respondeu o diabo em um tom que ele tentou fazer gentil e amigável. Ele pareceu meditar e continuou. Exigirei apenas 3 pontos. O primeiro pode parecer estranho, mas eu preciso de garantias. O resto será mais fácil. Quero a salvação eterna da tua esposa. A trarás aqui depois de 1 ano exato. O cavaleiro, embora esperasse pedidos indecentes, ficou indignado com isso. Seu coração ficou furioso, mas ele teve tanta influência que logo sentiu os efeitos. Na indignação, acalmou-se. Sua ira foi suavizada. Ele pensou que o anjo rebelde ainda poderia exigir mais, que ele tinha 1 ano para reverter a transação abominável. E ele gaguejou, hesitando que ele não era capaz de fazer o proposto. Apenas concorda, disse o cavaleiro negro, que em 1 ano trará sua esposa aqui, sozinha contigo, sem estar informada de nosso acordo. O resto é comigo. O senhor de Champfleury aceitou esta primeira condição. Ele assinou com sangue, num triângulo de pergaminho em branco, a promessa de cumprir o acordo. Os olhos do anfitrião brilharam. Ele declarou a segunda cláusula, cercando-a com precauções oratórias, para que o cavaleiro renegasse a Deus. Seus cabelos se ergueram na testa, com a palavra infernal. Ele ficou pensando sobre exigências tão grandes, pensando em desistir. E quando o cavaleiro esgotou sua resistência, finalmente concordou com este outro crime, pensando no fato de que ele tinha 1 ano para arrepender-se. Sem se atrever a olhar para o céu, ele repetiu, tremendo de covardia, as blasfêmias que o demônio lhe ditava, e encontrou força suficiente para proferir palavras de ódio, onde desistiu de sua parte no paraíso. E assim já estava preso às garras de Satanás. Sua testa ficou banhada em suor. Ele perguntou, com medo, qual era a terceira condição de seu pacto. O diabo disse sua última exigência, a negação da Santíssima Virgem. O senhor de Champfleury não tinha mais qualquer força, embora ele soubesse que, embora já negada a Deus, agora cometia um crime ainda mais sombrio. Esse terceiro ato foi para ele a última gota que deveria transbordar o copo de horror. Nega a Santíssima Virgem, disse o demônio, já perdeste a alma. Nega agora a padroeira e protetora Virgem Maria. O diabo começou a pressionar. Se eu negar, pensou o cavaleiro, que recurso terei para me reconciliar com Deus? Não, ele falou em voz alta. Não vou assinar esta última abjeção. Foste longe demais. Agora me perdeste. Acabou tudo. Deixa-me. Ele foi tão firme que o diabo, vendo a inutilidade de seus pedidos, estava contente com o que havia obtido e expressou condescendência. Depois, indicou ao cavaleiro em que lugar de sua casa descobriria imensas somas de moedas de ouro e pedras preciosas. Depois disso, ele montou no cavalo e desapareceu. O cavaleiro voltou para sua casa muito agitado. Os tesouros indicados foram encontrados com precisão. Ele os encontrou e começou a gastá-los, sem falar a ninguém do pacto. Ele recebeu o conde de Champagne com tanta magnificência que aqueles que pensavam que ele havia se tornado pobre não sabiam mais o que pensar. Ele terminou de confundi-los quando um dos barões da suíte do conde, seu soberano, lembrou de que São Bernardo estava pregando para a segunda cruzada e perguntou se ele não seguiria sob sua bandeira, junto do rei Luís, o filho. O cavaleiro respondeu que compromissos particulares o manteriam durante todo o ano em seu território, mas que ofereceria ao conde de Champagne 200 marcos de ouro
para ajudá-lo nos equipamentos das tropas. O conde de Champagne recebeu esta importante quantia com gratidão, e toda a sua corte elogiou o senhor de Champfleury, que logo ampliou seus domínios e fez de sua morada o castelo de aparência mais suntuosa da região, e se destacou mais do que nunca pelo brilho dos defeitos. Mas era possível ver que ele havia perdido toda a sua alegria do passado. Sua face parecia constantemente triste. A alegria de encontrar-se rico, as festas que se sucederam em sua nova vida, as ocupações que ele procurava criar incessantemente para se distrair, não o salvaram das dores nas quais a terrível memória de sua promessa assinada o lançaram. Suas noites eram insones. Sua felicidade não passava de um lampejo sem realidade. Pela assinatura com seu sangue, seu coração estava morrendo devagar. Ele não podia mais sentir nenhum dos impulsos que levam à oração. Assim que entrava em uma igreja, sentia um tremor e angústia que o forçavam a sair, e ele nunca mais pôde comparecer aos ofícios sagrados. Ele contava com o prazo de 1 ano para se reconciliar com Deus, mas uma bandeira de ferro parecia subir em seu coração entre remorso e arrependimento. Sua esposa havia acabado de lhe dar um filho há 4 meses, quando chegou o aniversário do pacto. O cavaleiro, cujo orgulho se revoltou com o pensamento de revelar a fonte de sua riqueza, nunca havia decidido revelar seu segredo fatal para ninguém. Foi apenas no momento terrível de cumprir seus compromissos que ele se arrependeu de não ter consultado algum estudioso de religião, e ele não teve tempo. Uma esperança o tranquilizou. Sua jovem esposa, tão piedosa e tão pura, seria abandonada pelos céus? E num certo dia, disse-lhe: hoje temos uma viagem a fazer. Prepara-te, logo montaremos um cavalo. A jovem colocou o filho nos braços de sua serva, rezou e seguiu o marido. Voltaremos em breve? Ela perguntou. Oh, não vamos longe, respondeu o cavaleiro vagamente. E ele se apressou. Depois de cavalgar por 15 minutos, os dois cônjuges encontraram uma pequena capela dedicada à Virgem. A dama de Champfleury, cujo cavaleiro sabia ser devota de sua misericordiosa padroeira, pediu permissão para entrar neste oratório por um momento. Ela nunca passava por um lugar dedicado à Virgem Maria sem fazer uma pequena oração. O cavaleiro deu a mão à esposa e permaneceu à porta, aguardando suas orações. A senhora permaneceu em oração por um curto período de tempo. Ao vê-la reaparecer em seguida, o senhor de Champfleury a ajudou a voltar para a cela e continuou seu caminho, tremendo conforme mais se aproximava do fim. Nunca sua jovem esposa, de quem sentia com terror que não era mais digno, no momento em que talvez se separasse dele, porque não sabia qual era o poder de seu pacto, nunca sua doce Maria fora tão querida para ele. Sua beleza cheia de modéstia, a serenidade de sua aparência, seu sorriso mais suave do que nunca, tudo isso exigia sua veneração e ternura. Mas ele se atrevia apenas a suspirar. Ele era escravo do pacto e temia demais aquele com quem se unira, e não ousou recuar diante de seu juramento. Embora perdesse sua jovem e virtuosa companheira, fosse de arrancar seu coração. Lágrimas do coração corriam de suas pálpebras no caminho. Seu peito inchou quando viu as 7 nogueiras secas onde o pacto com o homem havia ocorrido. Ele se aproximou de Maria. Ela tentou segurar sua mão, mas o cavaleiro se recusou. Querida Maria, disse ele, sem conseguir falar qualquer outra coisa. Por que choras? Ela perguntou. Tremes e nada falas. Ele ficou em silêncio. Oh, vamos lá. Ele chorou. Eu não posso demorar. Um sentimento que ele não podia mencionar à sua companheira, que era muito dedicada aos santos céus. Ele nem se atreveu a olhar para ela e montou em seu cavalo. Assim que chegaram ao local onde o pacto havia sido assinado, o sombrio cavaleiro a quem a jovem foi vendida apareceu a galope.
desta vez seguido por muitos de seus escudeiros, vestidos de preto. Mas ele olhou para a dama que o senhor de Champfleury levou para ele e empalideceu, tremeu, baixou os olhares consternados ao chão e parecia não ter mais a ousadia de avançar. Homem traiçoeiro, ele gritou, dirigindo-se ao cavaleiro. Esse é o seu juramento? O quê? Disse o senhor de Champfleury. Não cheguei na hora marcada. Trago-te algo além da minha vida. Mas fui enganado. O pacto foi assinado com o teu sangue. Homem covarde sem honra, interrompeu o demônio. Colheste os frutos. Deverias trazer sua esposa para este lugar. Como vens com meu inimigo eterno? O cavaleiro, sem entender nada dessas palavras, apoiou fortemente sua boa-fé e se virou para sua companheira. Um ralo de luz cercou a testa da jovem, e o homem, à medida em que a auréola da jovem crescia, não mais ousava erguer a voz. Sabe que a senhora de Champfleury, tendo entrado na capela da Santíssima Virgem e se ajoelhado com amor diante da imagem reverenciada da Rainha das Misericórdias, adormeceu maravilhosamente depois de sua primeira aparição. Agora era a Mãe de Deus, oceano de bondade, que assumira sua figura para acompanhar o pobre cavaleiro à reunião atroz. O senhor de Champfleury, maravilhado com a admiração, sentiu sua mente tremer e não sentiu mais dor em seu coração. Apressadamente se jogou do cavalo, ajoelhou-se diante de sua querida Maria e pediu perdão. Ele ainda acreditava que havia trazido apenas sua esposa, e a auréola que a cercava estava diante de seus olhos. Mas imediatamente a senhora abriu a boca naquela voz cheia de harmonia sagrada, que acalma todo o tumulto da terra, e disse a Satanás: Espírito perverso, como ousas diante de uma mulher que repousa em mim? Seu orgulho infeliz diminuirá. Não venham castigar-te ou agravar tuas tristezas. Em março vim buscar esse pecador fraco da apostasia e retirar de suas mãos a promessa de culpa que ele assinou contigo. O espírito abaixou a cabeça e resmungou como um cão. Ele devolveu lentamente o pacto e se afastou em um silêncio sombrio. O cavaleiro, confuso, curvou-se e caiu em prantos. A Virgem abençoada o tocou e ao mesmo tempo encontrou o que havia perdido durante um ano, a alegria de poder orar. Ele confessou com soluços amargos a enormidade de sua queda e bateu no peito. Levanta-te, meu filho, disse Maria. Sabe que o perdão é mais fácil para Deus do que para ti ofendê-lo. Mas antes do aparecimento de suas misérias, renuncie à sua presunção e ao seu orgulho. Depois dessas censuras, ela o levou de volta à esposa, que ainda não havia acordado. Saindo desse sono milagroso, a jovem viu o marido ajoelhado ao lado dela. A Virgem Maria voltou ao céu. Restava apenas a imagem piedosa, calma e plácida em seu pequeno tabernáculo rural. O cavaleiro voltou com sua querida esposa à mansão, confessou-lhe sua imensa culpa e contou-lhe o apoio inesperado que salvara do abismo. Desde aquele dia, o senhor de Champfleury não era mais citado como um cavaleiro brilhante e orgulhoso, mas como um modelo de piedade e caridade.